Então os pontos importantes que correlacionam a perspectiva entre planejar e as maneiras evidentes. Então, as maneiras evidentes entre 1990 e o Departamento de Ciências Sociais nos traz uma longitude muito grande entre maneiras que venham trazer para nós emendas relacionadas ao próprio corpo. Nós olhamos no contexto atual, os panoramas relacionados às questões que possam fundamentar parâmetros ligados ao exercício. Sabemos que o próprio ser humano ele tem o seu próprio movimento e o seu próprio movimento tem a sua própria concepção. E a sua própria concepção vai correlacionar a perspectivas entre conduções, exercícios e maneiras ligadas à motricidade humana. O que é motricidade humana? Eu pedalando uma bicicleta, essa dominância lateral, direita e esquerda, pedalando, eu comecei minha força inicial, desde criança, sempre fazendo esse feedback, para ver um café expresso. Não tem um café filosófico? Já falei, eu estou fazendo uma revisão histórica, motricidade humana, café expresso. Lembramos que a cafeína, desde 1800, ela era destacada nos campos bioquímicos. Por que eu posso falar com respaldo? Eu não estou fazendo publicação, publicar ou compartilhar com alguém de algum tipo de bioquímico, né? Mas a bioquímica também faz parte das grades curriculares relacionado aos campos doutoriados. Então, quando eu falo motricidade, café expressivo, é o que expressa o que nós falamos no dia a dia diário. É lógico que os pontos de investigações entre opiniões, estudos e pesquisas nos traz, de modo geral, narrativas, né, que não podemos generalizar entre intercâmbios. Quando eu falo sobre a época e os dados que foram coletados sobre direitos humanos e os campos que traz para nós entre emendas, vamos lá. Entre as barreiras ideológicas de estudar e ter um ensino superior, traz demandas importantes hoje. Vamos lá. Então, entre esses campos, entre município e estado, e os campos panorâmicos relacionados à educação física e obstáculos, a educação física ela é reforçada em vínculos. Onde há um vínculo, há um poder. É lógico, onde há um poder também há uma resistência. Onde há uma resistência, há campos de latifúndios, sem terra, outros movimentos sociais. Então, os campos autoritários, ligados ao desfecho, que vai almejar os pontos cruciais, entre discriminação corporal e os campos criteriosos, entre habilidades fechadas ou abertas. As fechadas nos traz campos construídos que elas ficam o quê? Fica mais expressivo, e as abertas ficam mais fechadas em questões de análise, derivados periféricos. Nos traz uma conotação entre significados entre o Juan Pablo Greco, não Pablo Picasso, que eu falei sobre ontem, sobre a arte e a expressão cultural, entre os meios dialógicos ligados à concepção de estudo e à sua somatória. Ok? Então, quando falamos sobre o período entre a ditadura de 1960 e 1950, coloca entre parênteses maneiras de articular fatores que colocam, ou seja, contatos entre documentos, registros, e que é lógico, os campos equivalentes, chegamos a uma conclusões metodológica científica entre matrizes e a sua própria concepção individual. Pois bem, entre esse panorama, entre os fatos e a atuação, as fases epistêmicas colocadas, ok? Nos traz uma ciência e vírgulas. O que é ciência e vírgulas no café expresso? Embora o café expresso demonstre o quê? Uma motricidade pela manhã, no vespertino, no noturno, ou seja, no matutino, como eu falei, pela manhã. Mas são colocações
que nos traz sentidos entre, como volto a dizer de novo, pensar, sentir e agir. Se eu for pela minha própria agilidade, eu não vou ter um controle motor no meu pensar. Se eu for pelos meus sentimentos e emoções, eu não vou ter um controle motor no agir e no pensar. Mas se eu só pensar eu também não vou entender o corpo como um todo. Vou pensar só na questão do cérebro e o pensamento cognitivista, que são outras teorias ligadas à cognitivista, empírica, que está ligada à experiência, e traz essas teorias humanistas, conservadoras ou pré-conservadoras, uma concepção humanizada, humanitária. Pois bem, entre o objeto de estudo, eu já falei, com peça piloto foi eu, e essas pesquisas trouxe violências urbanas, violências comunitárias, e nos traz o quê? Um cabresto ligado ao senso comum, desde décadas em décadas, havendo violência entre matriz ligada à nossa família e outras famílias, que traz um contrato social e entre concursos históricos, uma revisão histórica. Pois bem, quando eu falo a palavra pessoal, eu já digo que no Inconchedes, um sujeito histórico, nessa exposição e expressão, em investigação ligada à dificuldade. Vamos lá, então, nessa fundação científica, analógica, e o campo de corpos marginalizados e traços corporais, citando o próprio Fonseca e outros autores ligados à anatomia, endomorfo, mesomorfo, ou seja, magro, gordo, normal, nos traz enigmas ligados à própria corporeidade. Mesomorfo, endomorfo e os campos que colocam outras palavras e etc. ligado aos significados. Quem comprou o Fonseca 2009, ali coloca uma classificação ligado às questões também ligado ao tecido adiposo e os campos morfológicos. É lógico, uma referência extrema, nos traz um café expresso muito grande entre teorias. É lógico, você viu o Nick Evans também e coloca esses parâmetros ligados aos campos tipológicos. Uma certa vez eu falei com um colega meu que a maioria das vezes, e ele colocou como ortopedista lá, ligado à sua formação ortopedista. É lógico que ele quer vender para pessoas que têm o quê? Grande calibre de escalão. Não vai vender para professor de educação física. Só se for um professor de educação física que gosta de ilustrar os campos anatômicos, aonde estão os eixos, os feixes ligados aos músculos. Isso nos traz uns campos de catalogações ligados ao que? Aos órgãos e à casa da educação física, que é eminente na perspectiva peculiar ligada à linguagem e à motricidade humana. Mas é lógico, quando eu falo sobre ortopedia, eu vou entender a origem também, sócios ligados ao campo diáfise e epífise. Eu vou também dialogar entre o campo distal e proximal. É lógico que eu vou dialogar entre as articulações e entre o campo de memória, entre a deficiência e a insuficiência e a suficiência entre o osso e a sua ossificação. Não estou falando de contomalácia, não estou falando de contrapontos. Embora a contomalácia há um resgate muito grande, quando se coloca o osso, ou seja, aquele ser humano em campo de locomoção, há um barulhinho que acontece na articulação, né? Aí você tem que falar com todo entendimento a pessoa para não ficar, ou seja, assustada nesses intercâmbios que ocorrem. Pois bem, entre os campos ligados aos clássicos fundamentais, ligados à cinesiologia, e também o que eu coloquei entre campos transversos, a teologia e outros meios que possam abarcar e trazer uma concepção entre o eixo, qual o eixo belo, qual o eixo feio. Todos nós temos articulações, mesmo pelas indeficiências, mas as adaptações avaliativas que traz recorrência. Até hoje eu não estou entendendo, porque Santiano fala que eu não sou da área, fala que é da fisioterapia, porque ela está na coordenação de educação física. Eu não entendo. Então nos traz o que? Uma linguagem epistêmica ligada aos paradigmas, ligada ao movimento e aos conceitos. Já falei com a presidenta, a Cunha, e a presidenta, eu falei com ela que o quê? Que ela nos trouxe algo vergonhoso ali, porque entre a Constituição, entre a presidenta. Estou falando da Dilma não, ok? Dilma Rousseff, mas a Dilma Rousseff foi um destaque histórico, né? Tiraram ela de lá, uma mulher, mas ela entrou no trono ali. Querendo ou não, foi uma mulher que foi presidente da República, ok? Esse feedback aí, me ajuda aí, mamão com açúcar aí, pessoal.